E aí pessoas, eu sou a Helena e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou falar com vocês sobre os 10 livros que eu espero ler ainda em 2025. Lembrando só, antes de começar a falar sobre os livros, que leitura não é uma competição. O importante não é a quantidade, é a qualidade. Então se importe mais em ler no seu próprio ritmo e curtir a leitura e realmente absorver tudo aquilo que aquele livro tem pra te dar. Eu digo que eu espero ler esses 10 livros em 2025, mas eu também não vou me forçar. São livros que agora, no momento, eu tenho muita curiosidade de ler e eu realmente penso, poxa, eu quero ler esses livros ainda esse ano, mas é lógico que essa vontade pode mudar. Outros livros podem acabar sendo priorizados. Acontece. Enfim, vamos lá começar. Eu vou começar com os clássicos e depois eu vou pros de ficção de forma geral. E por último eu tenho um livro de memórias. Pra clássico, eu espero realmente ler Orlando, de Virginia Woolf ainda esse ano. Eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Eu sempre pensei que eu fosse começar a ler Virginia Woolf por Mrs. Dalloway, porque me interessa bastante essa coisa do fluxo de consciência, é o tipo de coisa que realmente é muito minha praia. Porém, quando eu vi a sinopse desse livro, ou não, ele vai ser o primeiro. E aqui a gente tem Orlando, que é um cara de uma família de boa posição na Inglaterra elizabetana, só que aí um dia ele acorda no corpo de uma mulher. Ele começa a acordar em diferentes corpos, se eu não me engano, e ele vive no decorrer de muitos séculos. Então aqui vai se falar bastante sobre essa questão de gênero e sexualidade. Então eu tô muito curiosa pra ver como é que ela vai fazer isso. Afinal de contas, Virginia Woolf era do século passado. Eu preciso saber o que eu vou achar. Eu também espero ler em 2025 Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Dele eu já li São Bernardo. Eu gostei bastante do livro, foi um livro que eu tive que estudar para a faculdade, eu tive que fazer um trabalho sobre ele. Mas eu ainda não li Vidas Secas, que é o mais falado, mais conhecido, o mais amado dele. E a única justificativa que eu tenho, porque é um livro muito curtinho e eu já tenho ele há um bom tempo na estante, a única justificativa que eu tenho é que eu tenho talvez um leve medo de não gostar, mas também porque parte de mim sabe que eu vou sofrer muito por ler desse livro, porque eu sei de algumas coisas que acontecem e eu sei que eu vou chorar quando essas coisas chegarem. Ah, sim, e aqui, pra quem não sabe a sinopse, a gente tem uma família, é uma família de retirantes, então eles estão atrás de um lugar que ofereça uma oportunidade de vida melhor, né, por causa da seca e tal. A gente vai ver as coisas que vão acontecendo com eles ao longo desse caminho aí. Eu tenho aqui também O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Por um minuto eu esqueci o nome dele. Na verdade, eu queria muito ler a trilogia esse ano, mas eu não sei se essa é uma esperança muito realista de minha parte. Mas eu queria pelo menos ler o primeiro livro, porque eu comecei a ler esse livro ano passado e eu parei porque eu tava quase entrando numa ressaca literária, porque eu tava com muitos livros, lendo muitos livros. Na verdade, eu tava numa ressaca literária, apesar de estar lendo, sei lá, foi um período bem difícil de leitura e eu tava gostando dele, mas eu vi que era melhor deixar ele pra depois, pra não estragar muita leitura por causa do momento, e também porque eu resolvi priorizar terminar outro livro que eu já tava na metade dele, tava lendo ele há muito tempo, que no caso foi o Primo Basílio. Então eu espero muito voltar pra essa leitura esse ano e terminar, porque eu adoro o universo. Os filmes pra mim, assim, fizeram a minha pré-adolescência, porque eu não assisti eles na infância porque eu morria de medo dos Sméagol, porém assisti na minha pré-adolescência, amei, e eu quero voltar pra esse universo e quero conhecer o original. É um livro de fantasia, né? E a gente vai ter aqui Frodo, que é um hobbit. Um hobbit é, na verdade, eu não sei nem por que eu tô explicando o que é um hobbit, mas enfim, o hobbit é como se fosse uma pessoa mais baixa, com os pés bem grandes e cabeludos, e que vivem num lugar idílico, que é o condado. E aí, um anel, que é o anel, vai chegar nas mãos de Frodo, e esse anel precisa ser destruído, porque o criador desse anel, que é um senhor das trevas muito mal, que vai destruir o mundo todo, se ele ressurgir das cinzas, e é com o poder do anel que esse cara do mal vai ressurgir, então eles precisam destruir o anel. E aí, como vai parar nas mãos de Frodo, ele acaba sendo o guardião do anel, que tem que levar um anel até a destruição dele. E aí os 3 livros acompanham isso e outros muitos personagens que a gente adora. Enfim, é isso. Eu acho que todo mundo sabe aqui sobre o que é o Senhor dos Anéis, mas enfim, eu tenho que dizer, né? Vai que. Eu também queria muito ler O Retrato de Dorian Gray pra terminar aqui os clássicos que eu gostaria de ler esse ano, porque é um livro que eu já quero ler há muito tempo e ele sempre fica esquecido no churrasco. Eu sempre acabo priorizando outras coisas, mesmo sendo um livro que eu tenho muita vontade de ler. E eu quero muito ler essa edição aqui, que é a edição integral, é o texto completo. E depois eu quero ler a outra edição que eu tenho aqui da Penguin, que é a edição com a censura que fizeram na época, porque eu quero muito ver
a diferença entre essas duas edições. E aqui nessa edição, ela também é uma edição anotada. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma página pra vocês aqui, pra vocês verem. Olha isso daqui. Isso daqui tudo é só anotação. E assim, eu acho pouco provável que eu vá ler essas anotações enquanto eu leio o livro. Eu provavelmente vou deixar para ler essas anotações depois, ou então numa releitura, porque são muitas anotações, o que é legal, porque eu gosto quando os livros trazem esses contextos e esses conhecimentos a mais, eu gosto muito. Porém, quando é muito assim, acaba atrapalhando minha leitura. E o retrato de Dorian Gray é sobre Dorian Gray e as ações dele, que ele faz no mundo, ações que até onde eu saiba nem sempre são muito boas, e quanto mais coisas absurdas ele faz na vida, mais o retrato dele ou a pintura vai ficando degradada. Então, enquanto ele mantém essa riqueza e essa beleza dele, esse status social, mesmo fazendo todas as coisas que ele faz, o que sofre o real dano é a pintura dele. Vamos lá para ficção de forma geral agora. Eu tenho aqui Dia Gema do Ano, de Helena Ferrante. Eu comecei a ler esse livro. Se você abrir ele aqui, você vai ver que ele tá bem anotado no início dele, que eu inclusive anotei com caneta nessa época, mas eu desisti de usar caneta, porque para anotar com caneta eu tava tendo que usar uma régua e eu não tenho paciência. Sem a régua, com a caneta fica muito bagunçado e enfim, eu prefiro anotar em lápis e vou permanecer no lápis por causa disso. Mas enfim, eu comecei a ler esse livro e eu parei porque eu tava achando interessante, como todo livro de Helena Ferrante, porém não tava tão bom quanto os outros foram. Sendo bem honesta. Eu não tava achando o livro ruim, mas ele tava meio mais ou menos assim pra mim. E também eu tava num momento mais lento nas leituras, então eu deixei ele de lado e fui tentar ler outra coisa pra ver se me dava um gás assim na leitura. Mas eu espero ler ele ainda esse ano, porque eu quero muito fazer um vídeo novo pro projeto Helena Ferrante, porque assim como eu tô lendo Saramago em ordem cronológica pra fazer os vídeos aqui no canal, eu também tô lendo Helena Ferrante em ordem cronológica. E aqui a gente vai acompanhar uma mulher que é casada e tem 2 filhos. E do dia pra noite o marido dela deixa ela e ela descobre que ele deixou ela por outra mulher, descobre então que estava sendo traída também. E aí a gente vai ter que ver como é que ela vai se virar com 2 filhos, tendo que arrumar um emprego pra pagar as contas da casa, porque o cara literalmente deixa ela assim a ver navios mesmo, se virando. Também essa mudança brusca do nada, sem conversa entre casal pra decidir as coisas. E aí você vê a espiral de loucura mesmo que ela acaba entrando. E ainda em projetos, eu espero ler Memorial do Convento de Saramago ainda esse ano, também para fazer o próximo vídeo do projeto Lendo Saramago. Eu tô lendo o livro de Saramago agora, que é Viagem a Portugal, mas é um livro de viagem, não é uma ficção, não é um romance, então é bem diferente. Eu tô gostando muito, mas é bem diferente, e aí eu queria ainda esse ano ler um romance de Saramago, uma ficção dele. Aqui a gente é uma história no tempo de Dom João V. A pedido dele, começa a ser construído um convento para ele pagar uma promessa, se eu não me engano. Tem o bom roubo que Portugal fez do Brasil, né? Então vai usar bastante minério brasileiro e trabalhadores brasileiros para isso. Dentro desses trabalhadores a gente vai ter Baltazar e Blimunda, e eles se apaixonam, então a gente vai acompanhar essa história de amor, mas também essa história dos trabalhadores que construíram esse convento. Vai trazer justamente importância para esses personagens que parecem tão não importantes na história, mas que são extremamente importantes, porque quando a gente fala em monumentos, em coisas muito grandes que aconteceram na história, geralmente não se dá valor ou não se dá protagonismo para essas pessoas mais comuns, digamos assim. Eu não posso esperar para ver como é que Saramago vai fazer isso daqui, porque tudo que ele escreve é interessantíssimo, então eu também quero muito. Esse livro eu tô muito curiosa pra ler. 10 minutos e 38 segundos Neste Mundo Estranho, de Elif Shafak. Eu odeio essa capa porque é muito rosa pra mim. Eu não gosto muito de rosa choque. Bom, é que eu tô de rosa, né, agora, mas não é um rosa choque, assim. Eu não gosto de rosa choque especificamente. Enfim, mas nesse livro aqui, a protagonista morre no início do livro. Todo o livro vai ser justamente os pensamentos que ela tem nesses 10 minutos e 38 segundos, enquanto o cérebro dela ainda tá funcionando antes dela morrer completamente. E aí, nesse tempo, a gente vai ver a história dela, as pessoas que passaram pela vida dela, o que levou ela a estar naquele lugar ali na vida dela, porque no caso ela é uma trabalhadora sexual. Então a gente também vai ver
provavelmente bastante do preconceito que ela sofre, porque, se eu não me engano, essa história se passa na Turquia. Eu tô bem curiosa porque disseram que a escrita dela é magnífica. Eu acho que é uma ideia interessante e pode trazer uma coisa, principalmente se o autor for muito talentoso, assim, realmente escrever muito bem. Eu acho que pode ser uma coisa muito interessante trazer essa personagem que você já sabe o que vai acontecer com ela no final, fazer você se conectar com essa personagem e talvez torcer que aquilo que a gente sabe que vai acontecer não aconteça. Eu acho que é muito interessante que quando o autor consegue fazer isso, então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro. Aqui eu também tenho um nacional que é A Vida e as Mortes, de Severino Olho de Dendê, de Ian Fraser. Esse livro aqui, pelo que eu entendi, é meio que uma fantasia, meio uma ficção científica. Severino, ele é como se fosse um investigador, e ele tem esse olho de dendê que permite, se eu não me engano, é ver os últimos minutos da vida de uma pessoa. Isso, é exatamente isso. Eu não sei mais muito do que vai acontecer, porque eu confesso que eu não li absolutamente tudo daqui, mas só isso já me deixou muito curiosa. Eu acho muito legal como livros de gênero estão crescendo e tomando mais espaço no mercado editorial brasileiro. Eu tô com expectativas altas, eu não vou mentir. Eu espero que seja uma leitura bem divertida. O penúltimo livro que eu tenho aqui é A Diary of Blood, de S.T. Gibson. Eu não lembro qual é o título em português, eu acho que é Pacto de Sangue. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. Aqui a gente tem uma história da noiva do Drácula. No caso, esse livro é ela, eu não sei se escrevendo num diário especificamente, mas o livro é ela escrevendo como se ela estivesse falando diretamente pra ele. Então, o livro é em segunda pessoa do singular, o que já é super interessante, porque não é tão comum. E, basicamente, o livro todo é ela justificando e explicando as razões dela pra fazer o que ela vai fazer, que eu acho que não é spoiler, que ela planeja a ele. As pessoas elogiaram muito esse livro, principalmente a escrita, disseram que é magnífica, por isso que eu comprei em inglês pra ler no original. Eu vi pessoas dizendo como o livro mostra justamente essas violências do dia a dia, pequenas violências que às vezes passam despercebidas. É isso, eu fiquei bem interessada no livro. Eu espero gostar, mas sabe o que é que eu não gosto? Essa finalização aqui da página, tá vendo? Me dá agonia quando passa a mão. Eu não sei por que fazer isso, pra quê? E por último, mas não menos importante, lógico, o Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Sousa Villada, espero que eu esteja pronunciando corretamente o nome dela. Camila Sousa Villada é uma mulher trans, ela é uma mulher travesti. Aqui é um livro de memórias dela, que ela vai contar justamente quando ela se muda da cidade dela, eu acho, pra outra cidade por causa da universidade, pra frequentar a universidade, e ela acaba conhecendo o Parque das Irmãs Magníficas, que justamente tem uma comunidade de travestis lá, e essa comunidade interessa ela, encanta ela, não sei. Eu não sei muito, eu só sei que é basicamente isso. Mas como é um livro de memórias dela, eu realmente fiquei com muita vontade de ler. Eu mal posso esperar pra conhecer a experiência dela. Eu tenho certeza que vão ter coisas aqui muito difíceis, muito sofridas de ler, mas a capa, inclusive, me passa um quê de esperança, assim. Eu realmente quero muito ler. Só agora que eu li essa parte aqui da parte de trás aqui do livro, que isso daqui é um romance. Eu achava que teria um formato mais de livro de memórias, mas pelo visto é um romance. Mas eu acho que é um romance justamente inspirado nas memórias dela. Fiquei ainda mais curiosa pra ler. Enfim, esse é o último livro desse vídeo. Me digam aí se vocês já conheciam esses livros, se vocês querem ler ou não, se vocês já leram e gostaram ou não gostaram. Comentem aí embaixo, né? Vamos conversar sobre livro, que isso que é bom na vida. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo.